Eu convido aos irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 15 ao 21. Mateus, capítulo 12, versículos 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça o vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Vamos orar pedindo a orientação a Deus sobre esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais oportunidade de estar na Tua casa, ouvindo a Tua voz, através da leitura da palavra, pregando essa palavra, e possamos sair daqui edificados, Pai, cada vez mais, e possamos entender que a Tua palavra é fonte de vida, Pai. A Tua palavra é aquela que inicia todo o processo de regeneração, juntamente com o Espírito Santo que nos faz em nós o novo nascimento, Pai. Essa palavra seja internalizada por muitos, que estejamos de coração aberto, os corações abertos para ouvir a Tua palavra, e que ela venha fazer diferença na vida de muitos, Pai. Oramos em nome de Jesus, amém. O texto começa dizendo: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Toda vez que nos deparamos com a citação deste tipo na Bíblia, temos que valer do texto anterior, muitas vezes no mesmo capítulo. O fato é que Jesus estava ali fazendo a obra que o Pai lhe confiou. Jesus, ele estava pregando, ensinando, curando, fazendo milagres, antes da sua morte. Mas a pergunta que fazemos é essa: sabendo o quê? O texto diz, Jesus sabendo disso. Jesus soube o quê? Mas no versículo 14, ele vai dizer o que é que Jesus soube. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então Jesus sabe ali que havia uma conspiração, uma quadrilha para matá-lo. Os fariseus estavam arquitetando um plano de como matar Jesus. Um homem bom que estava fazendo somente o bem, curando, expulsando o demônio, curas físicas, espirituais. Mas o interessante é que
Ali não era uma reunião de uma facção criminosa. Era uma reunião de bispos. Uma facção de bispos, pastores, homens de conhecimento da lei. Esses fariseus, eles tinham conhecimento de Deus. Eram professores, homens a serviço de Deus. Eles tinham conhecimento da lei, porque a lei, os 10 mandamentos da lei, o 6º mandamento é não matarás. Eles tinham conhecimento que a lei dizia não matarás, mas eles estavam tramando a morte de Jesus. Mas aqui cabe uma outra pergunta. Por que queriam matar Jesus? Aquele homem que estava ali fazendo bem, lidando com as pessoas com humildade. Porque Jesus curou um homem de uma mão ressequida, uma mão que não pode trabalhar, no dia de sábado. Eles vão agora perguntar a Jesus, já no versículo 11 do mesmo capítulo, é lícito curar no sábado? Jesus responde, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito, não sabe fazer o bem. Essa é a resposta de Jesus. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu, ele ficou sã como a outra. A mão ressequida foi curada e ficou igual a outra mão. Mas o fato que o versículo 15, que acabamos de ler, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos o curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Mas Jesus retirou-se dali. Por que Jesus retirou-se dali, irmãos? Porque não era chegada a sua hora. Havia uma conspiração para matar Jesus. E Jesus sabia que a sua hora não tinha chegado ainda. Jesus sabia exatamente o momento de ir à cruz, voluntariamente para consumar o plano de redenção traçado antes da fundação do mundo. Jesus veio para nos religar com Deus. Jesus veio para que nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Ele veio para trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Mas ele sabia exatamente a hora que iria à cruz. Não foi Pilatos, não foi os romanos, não foi os fariseus. Ele foi voluntariamente no momento certo. Ele veio nos livrar da morte eterna, morrendo em nosso lugar com morte substitutiva. Mas ele diz aqui, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. É interessante que Mateus, ele foi escrito para judeus. E se você observar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que tem mais citações no Antigo Testamento é Mateus. Muito mais do que os outros evangelhos. Por que isso, irmãos? Porque Mateus escreveu para judeus. Os judeus conheciam a Tanakh, o Antigo Testamento. Daí você tem muitos textos bíblicos que falam do Antigo Testamento. Mas esses homens eram tão preocupados em não falar de Deus abertamente, que você vai ver em Mateus, que Mateus não fala do reino de Deus. Você vai ver que Mateus fala do reino dos céus, porque eles não admitiam. Já Marcos, Lucas e João falam do reino dos céus.
Vamos ver que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Então, Mateus e Lucas copiam Marcos. Ou seja, Marcos ele escreveu para gentios romanos e Lucas para gentios gregos. Então, nós vamos dizer que eles são evangelhos sinóticos. Ou seja, Marcos escreve, Mateus e Lucas copiam de forma semelhante, e aí nós vamos dizer que são evangelhos sinóticos, semelhantes. E João é universal. Mas no versículo 18, eis-me aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma, o meu servo é Jesus, em que minha alma se compraz, se alegra. Então, isso é o profeta Isaías profetizando sobre Jesus. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ou seja, é o espírito de Deus repousando sobre ele. Ele vai agora dizer no 19: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Esse texto é pouco usado, irmãos, por conta destes versículos. Porque esse texto, ele fala do modo como Jesus falava, né? Ou seja, o tema da nossa mensagem é: devemos falar de Jesus mansamente. Devemos falar de Jesus mansamente. E o texto fala de modo como Jesus falava e nos ensina da maneira como devemos falar de Jesus, de forma mansa, de forma branda, de forma doce, com doçura, brandamente. É isso que devemos falar de Jesus. Mas tem denominações, e eu convivi muito com a pentecostal, minha mãe era pentecostal, e era comum os pastores pregar gritando, gesticulando, gestos fortes. São chamadas de igrejas avivadas. E muito até valoriza esse estilo de pregação. Mas isso contradiz esse versículo. Não contenderá nem gritará. Jesus falava manso. Jesus falava ensinando. Jesus falava com doçura, com brandura. É isso que Jesus está mostrando para nós, a maneira como nós, pastores, devemos tratar essa questão. Evidentemente que tivemos alguns pastores nos séculos passados que foram avivalistas e foram grandes homens. Podemos citar John Edwards, John Wesley, George Whitefield e tantos outros, né? Pastores da China e tantos outros aí. Mas nos dias de hoje, tem muitos pastores que têm um comportamento que não tem nada a ver com pessoa cheia do Espírito Santo. Porque essa maneira de pregar, gritando, pulando no púlpito, de maneira avivada, gesticulando, não tem nada a ver com o que está cheio do Espírito Santo. Isso contradiz esse texto bíblico. Onde Jesus fala que nem gritará, não haverá contenda. Mas o fato é que, quando você faz um estudo sobre esse assunto, aquele no século passado, os grandes avivalistas pregavam para multidões e não tinham microfone. E tinham que gritar e gesticular, porque as multidões, elas tinham que ser ouvidas lá no final, gesticulando, gritando, para que as que tivessem distância pudessem ouvir. E isso passou-se para o dia de hoje, permaneceu no dia de hoje. Mesmo em recinto fechado, pequeno, isso cria um barulho estarrecedor. Eu lembro quando eu ia ao culto com a minha mãe, ou criança, o pastor iniciava a oração e os membros falavam muito mais alto do que o pastor na oração. Ninguém ouvia a voz do pastor.
com esse avivamento. E muitas vezes o pastor terminava a oração, o amém, agradecendo a Deus, e alguns irmãos continuavam ainda orando, chegando ao ponto de alguns irmãos dizer que a oração já terminou. Mas quando eu vejo esse texto, irmãos, tem uma citação que eu considero do maior pastor evangelista do mundo, que foi Billy Graham, que ele fala o seguinte: quando a igreja entender que a pregação não é barulho e sim ensinamento, teremos mais convertidos do que emocionados. Porque a pregação, com gritaria, com gestos, cambalhotas no púlpito, ela vai apenas emocionar, mas ela não vai ensinar. Esse tipo de pregação não tem ensinamento. Jesus, ele pregou ensinando, é importante para o crescimento espiritual. Se você tem um sermão que não há nenhum ensinamento, somente o emocional, não há crescimento espiritual. Quando a igreja entender que a pregação não é barulho, isso que Jesus aqui está falando no versículo 19, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. E se ensinamentos, é mais convertido do que emocionado. Nós temos um texto da nossa querida Cecília Meirelles que fala de Deus. Você pode pesquisar isso, é um texto longo. Eu copiei aqui um pouquinho desse trecho, que é de respeito a esse momento aqui. Falei de Deus com a clareza, da verdade e da certeza, com o poder, de corpo e alma, que não possa ninguém, a passagem vossa, não o entender. Falar de Deus brandamente, que o mundo se pôs dolente, tão sem leis. Falar de Deus com doçura, que é difícil ser criatura, preciso saber. Falar de Deus sem brandamente. E aí, quando você fala de Deus gritando, gesticulando, pulando, sem gritaria, sem contendas, se você fala de Deus gritando, você está agredindo ao nosso Jesus. Ou seja, esse tipo de pregação contrasta com esse texto bíblico. Jesus, o texto diz, Jesus viria, mas não iria gritar. Hoje nós temos, no último censo, estima-se que existe aproximadamente 25 milhões de desigrejados no Brasil. Este grupo, também chamado de evangélicos desigrejados, refere-se a pessoas que se identificam com a fé cristã, mas não frequentam igrejas institucionalizadas. Por que isso acontece? Descontentamento com a institucionalização. Tipo de pregação. E nessa pregação falta ensinamento. Muitos reclamam com isso. Crítica à atuação de líderes religiosos. Pregações que não condizem com a palavra de Deus. Pregações que apenas falam a questão financeira. Ou seja, você tem que colocar a finança na igreja para ter bênçãos. Busca por uma experiência religiosa mais pessoal. Mas eu quero trazer esse texto à nossa comunidade de fé, à nossa casa de oração. Com foco nesse texto, qual é a nossa motivação aqui? É ser uma igreja que responda à dificuldade deste mundo decaído pelo pecado. Pregando a palavra de Deus mansamente, ensinando para o engrandecimento do seu rei. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu gostaria que essa casa de oração que nós pastoreamos tenha um lugar para buscar a Deus sem medo. Dependendo da quantidade de membros
Não há muito interesse sobre isso aqui. Que há transformação de vida para aqueles que estão aqui conosco e os que vão nos ouvir pelas mídias sociais. Mas também que essa casa de oração seja um lugar prazeroso. Não tem coisa pior do que dizer, hoje tem um culto, puxa vida, a pessoa vem sem nenhum prazer, vem por uma obrigação. Ninguém é obrigado a vir assistir um culto. Venha porque é prazeroso, você vai conviver com seus irmãos, você vai ouvir uma mensagem que ela vai ser importante para a sua vida, ela vai te fazer com que você cresça espiritualmente. Que essa casa você vai aprender a generosidade como um ato de amor, contribuir com o próximo, com o coração, mas sem ser sacrificial. Não tirar da mesa da família, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero que essa casa de oração, que ela ensine você a não sofrer coação. Se você não contribuir, vai ter maldição, como muitos pregam, não terá salvação. Tem igreja que faz um revezamento, muitos pastores pregando no mesmo culto, e cada pastor tem um pedido específico. E esses pedidos sempre vai para o lado financeiro, dizendo que você vai ter bênção. Eu ouvi a pregação de um pastor que ele disse que ele estava num culto. Ele curiosamente fazia um culto de uma igreja neopentecostal. E ele disse que cada pastor tinha um sermão e na linha de pensamento financeiro para receber bênçãos. E ele disse que o último pastor que pregou, ele disse que esse pastor ele ia passando pela rua, pela calçada, e viu um corpo, uma pessoa morta e coberta. E ele chegou na igreja e disse, olha, eu fui passando agora ali, vi uma pessoa ali caída, eu quero agora convidar vocês para levantar uma oferta para que isso não aconteça com a família de vocês. Isso é coação, irmãos. E eu quero aqui ensinar a vocês que isso não aconteça com a vida de vocês. Primeiro lugar que diz minha oferta não existe. Existe o dadivar, dar com o coração. Contribuir a obra do Senhor com dadivar. Ou seja, temos aqui uma preocupação que tudo seja pregado, fundamentado na palavra de Deus. Que sejamos diferentes, irmãos, do que os que estão aí vendendo a palavra de Deus como mercadoria, vendendo Jesus. Mas Jesus era diferente dos fariseus que conspiravam contra ele. Que sejamos também diferentes, íntegros, retos diante de Deus, para recebermos bênçãos sem medidas. Que possamos visar a glória de Deus, não com projetos pessoais. Jamais. Jesus foi diferente, destoou dos fariseus. Porque Jesus teve misericórdia. Curou naquele sábado. Jesus não fez nada errado, irmãos. Que agredisse ao ponto de mandarem matá-lo. Enquanto Jesus fugia para não ser morto, como diz o versículo 15, sabendo disso, afastou-se dali, muitos seguiram e a todos curou. Enquanto ele fugia, a multidão acompanhou Jesus para não ser morto. E ali ele cura a todos, todo tipo de cura espiritual, física, endemoniados, lunáticos, cego, aleijado. Mas olha qual a diferença ali. A atitude de Jesus, Jesus buscando a vida, dar vida àquelas pessoas. Enquanto os fariseus, aqueles homens da lei, conhecedor da lei, professores, que não podia falar o nome de Deus abertamente, tinha que ser reino dos céus, buscavam a morte. Que também possam ser diferentes, irmãos.
como Jesus foi diferente. Que possamos contribuir com a cura de doenças espirituais. E a principal no dia de hoje é a ansiedade. As pessoas vivem muito ansiosas por conta dessa correria, desse dia a dia. E a ansiedade traz angústia. A sensação que falta alguma coisa, e a principal delas é o vazio. É a falta de Deus nas pessoas. A ansiedade também traz desespero, perdeu o horizonte da vida, que tudo está perdido, não há mais solução para nada. Mas eu quero dizer que, quando nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, na regeneração, na justificação, Ele como Pai, Ele cuida mais dos que estão angustiados, porque estão necessitados. Assim como nós, eu sou pai, tenho filhos, mas se eu encontrar um angustiado, eu vou cuidar mais daquele. Eu e minha esposa. Eu quero convidar vocês para que possamos ter esse espaço aqui, casa de oração, uma casa de amor solidário, cuidando uns dos outros, como família de Deus, com discrição, como Jesus fez a oferta de cura, para que ninguém soubesse. A nossa vida está calcada em 3 desafios fundamentais que precisam ser equacionados e resolvidos, independente do que somos, professores, intelectuais, filósofos, reis, governantes, presidentes, prefeitos, líderes espirituais, pastores, bispos, diáconos, ou o mais baixo da pirâmide social, que para mim é o catador de lixo, no lixão. Porque nós temos consciência, nós temos corpo, alma e espírito. E devemos estar irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. E a pergunta que fazemos é: como lidamos com o sofrimento quando bate na nossa vida? Eu creio que uma pessoa regenerada, cheia do Espírito Santo, ela lida com o sofrimento de uma forma mais tranquila do que uma pessoa que anda com uma vida profana. Como lidamos com a culpa, sentimento de culpa? Todos nós fizemos alguma coisa que não agradou a Deus de alguma maneira. E às vezes essa culpa, às vezes é até necessária para a gente não repetir o mesmo erro. Mas todos nós vamos morrer. Jesus não voltar antes. E como lidamos com a nossa morte? A vida após a morte? Para onde vamos quando morremos? Essa é uma pergunta. Para aqueles que não têm essa profundidade, conhecimento da palavra, é difícil lidar com essa questão da morte. Para nós é muito fácil, por quê? Porque nós sabemos que após a morte, só levamos a alma. E aqueles que morrem em Cristo sabem que a alma, ela vai para o altar de Deus. E há uma continuidade de vida para os que morrem em Cristo. E quando Jesus voltar pela segunda vez, nós estaremos com ele no corpo glorificado. Mas o versículo 20 diz: não esmagará a cana quebrada. A cana quebrada o que é? É tipo um bambu, é flexível. E não esmagará a cana quebrada, ou seja, Jesus restaurará a nossa alma, a nossa vida de forma plena. Ele não esmagará a cana quebrada. É o contrário, ele vai nos recuperar, como um profissional recupera um objeto quebrado. A nossa alma quebrada é como se estivesse passando ali uma cola, um araldite, uma massa plástica, nos moldando, nos fazendo uma coisa nova. Mas ele diz também: nem apagará a torcida que fumega,
Eu, quando era criança, eu tinha 6 anos de idade, morava numa cidade que não tinha energia elétrica. E a minha mãe usava lamparina. Tinha um pavio, e ali ia se apagando, ficava aquela tochazinha. A gente vinha assoprar para que o fogo voltasse. É isso que esse texto está dizendo aqui para nós. Nem apagará a torcida que fumega. Ou seja, Jesus, ele não vai apagar o pavio que está acabando. Ele vai assoprar esse pavio para ter brilho novamente. Assim ele faz conosco. Ele vai nos dar a vida, ele vai para que a gente volte a brilhar, para que volte a ter luz. É isso que Jesus está fazendo conosco. Mas no versículo 21, ele vai dizer: e no seu nome esperarão os gentios. Jesus não vai apagar o pavio, desculpe. Jesus está dizendo que as nações terão esperança em seu nome. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele veio, morreu no nosso lugar, morte substitutiva, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, vai voltar pela segunda vez. E aqueles que colocaram a fé em Jesus vão subir com ele no corpo glorificado para participar da concretização do reino de Deus. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que nós cristãos sejamos padrão, referência de esperança para este mundo. Para todos aqueles que convivem conosco, que a nossa prática de vida seja de acordo com a palavra de Deus, que as pessoas olhem para cada um de nós e sintam a presença de Deus. É isso que nós esperamos, meus irmãos. É isso que esse texto nos ensina. Que ele sirva de lição para que nós, líderes espirituais, falemos mansamente, brandamente, mas que a nossa palavra, ela traga um ensinamento, traga um aprendizado, para que aqueles que vão ouvir o sermão, eles saiam conscientes que aprenderam alguma coisa. Eles voltam mais fortalecidos, edificados. Esse é o objetivo de você participar de um culto no sermão da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, agradecendo esse momento. Eu convido aos amados irmãos a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, mais uma vez a nossa gratidão por esse momento tão importante, Pai. O Senhor nos instrui, Pai, para a pregação da Tua palavra, de forma mansa, branda, equilibrada, Senhor, e que essa palavra seja edificadora, que ela venha a ensinar, como o Senhor fez, na Sua palavra o Senhor trazia ensinamentos, Pai, de grande valia, de grande importância, para a edificação de todos. Não apenas seja um sermão avivado, que haja somente o emocional. Isso não leva a nada, Pai. Mas que o Senhor trabalhe na nossa vida, Pai, para que possamos ter essa consciência, Pai, de cada vez mais tenhamos uma palavra que vá aos encontros, aos anseios do que o Senhor quer que nós façamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.